Uma misteriosa conversa entre Putin e Trump, semana passada, deixou o mundo em alerta. Alerta vermelho, porque foi ultrapassada uma linha vermelha. Ninguém sabe o que foi dito nessa conversa por enquanto. São especulações. E as especulações fazem sentido, tomando por base o momento em que essa conversa aconteceu. Putin e Trump conversaram após o ataque de drones russos, aliás, com drones russos, ao território russo, que atingiram um aeródromo e danificaram ao menos 6 aviões. Aviões russos usados, programados para uso em atividade nuclear. Esse ataque significa ultrapassar a linha vermelha no que diz respeito às tensões bélicas entre potências. Estes aviões, este aeródromo, estava a céu aberto e isto facilitou o ataque, a identificação do aeródromo e a precisão do ataque. Por que este aeródromo estava a céu aberto, vulnerável a esse ataque? As potências têm acordadas entre si de que umas em relação às outras não atacarão bases militares vinculadas à atividade nuclear. Claro, tendo em vista o perigo que isso representa para quem ataca e para quem é o alvo do ataque. Então, elas têm acordado isso. Esse ataque rompeu esse acordo, então ultrapassou a linha vermelha desse pacto estabelecido entre as potências. Aí, no domingo anterior, dia 1º de junho, houve esse ataque e dias depois houve essa misteriosa conversa entre o Putin e o Trump. E as especulações são de que, nesta conversa, o Putin, com a paciência que tem demonstrado, teria dito ao Trump por que isso aconteceu, por que esse pacto de não agressão às bases nucleares foi rompido e se ele tinha conhecimento de quem deu o comando desse ataque. O que se supõe é que o próprio Trump não sabia, mas isso também não é garantia de que ele não soubesse. Então, além do Trump, todo mundo sabe, existe um estado profundo no Império do Norte que inclui a indústria bélica, o complexo militar estadunidense, e que é chamado de Estado Profundo. Tal é a gama, o leque de segredos e de periculosidade em termos militares que este complexo representa. Então, as especulações, ainda no campo da especulação, da suposição, tendo em vista que não há garantia, como eu disse, do que foi a conversa, é de que o Trump teria dito, o Putin teria dito ao Trump: eu vou retalhar, e a Rússia tem que retalhar, o que acabou acontecendo na sexta-feira passada. E como que pode haver essa retaliação sem que isso provoque a guerra nuclear? A resposta que
pode ter sido dada pelo Trump, também ninguém sabe. Mas é possível que o teor da conversa, se não foi só nesse ponto, pode ter girado em torno disso. E essa conversa, mais uma vez, mostra a paciência com que o Putin, o líder russo, está tratando essa história da guerra contra o seu território, da guerra entre Império do Norte / OTAN versus Rússia, tomando como base, como campo de batalha, o território da Ucrânia. Não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. É uma guerra do Império do Norte / OTAN contra a Rússia. Esta já é uma guerra mundial. Eu venho dizendo isso desde 2023. Por quê? Do ponto de vista dos números, a OTAN é integrada por mais de 30 países. Então, são mais de 30 países em guerra contra a Rússia. E a Rússia está vencendo no campo de batalha. Então, é possível que essa linha vermelha tenha sido também uma avaliação da OTAN e Império do Norte de que eles não admitem uma derrota. Eles não reconhecem a derrota já estabelecida no campo de batalha, tomando por base as regiões já tomadas e comandadas pelo Estado russo, desde a Crimeia, Zaporígia, Kherson, Donetsk e Lugansk, e mais uma que eu não lembro o nome, no oeste da Ucrânia. Zaporígia, Kherson, Donetsk e Lugansk e Mariupol. São essas, que eu tinha esquecido. Então, a Rússia domina e tem pequenos avanços atualmente, mas é um domínio consolidado. E as negociações não passam de ensaios, não andam, não avançam, porque simultaneamente existe a Europa querendo que a guerra continue, porque ela tem privilégios com isso, privilégios no sentido de ganhos com a indústria militar. O interesse dela é compensar a sua derrota econômica. A Europa está sofrendo com a economia, sofrendo recessão, e a continuidade da guerra permite que ela compense e recupere, use a guerra como compensação pela retração econômica que ela está sofrendo, em virtude dos investimentos dela na própria guerra, repito, entre OTAN e Império do Norte versus Rússia. Então é um jogo macabro da Europa que se volta contra ela mesma, Europa. Por que eu estou abordando este assunto neste canal que tem uma temática literária? Aqui eu falo principalmente de literatura, por razões que eu explico agora. Antes disso, eu gostaria de me identificar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro de ficção Um Brinde ao Nada, que está vindo aí. Haverá novidade nos próximos dias com a chegada do livro, da gráfica e a inserção do livro, o cadastro do livro nas plataformas digitais. Então, voltando para dar essa resposta, por que eu abordo este tema da guerra
nesse canal que é literário. Primeiro, guerra também é fonte de inspiração para realização de obras literárias, para a literatura. As tensões entre as potências também são fonte de inspiração. E, em resumo, a história humana, é fonte de inspiração para a literatura. Entre livros que mostram isso estão Guerra e Paz, que tem uma ficção eletrizante, fantástica, localizada ali durante o período de Napoleão. Isso, claro, não só na França, mas em toda a Europa, as movimentações de tropas de Napoleão dialogam com a história criada de famílias envolvidas e afetadas pela guerra, criadas pelo Leon Tolstói. Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, também é uma história inspirada no Estado soviético, em época de muita tensão, no período em que a história é abordada no século XX. O brasileiro Os Sertões de Euclides da Cunha também é inspirado, essa obra, numa guerra de resistência de um acampamento, um grande acampamento comandado pelo líder Antônio Conselheiro contra as forças federais da época, no final do século XIX, que resultou no massacre daquele povo. Se não houvesse esse livro, é possível que este massacre de Canudos tivesse sido esquecido, como muitos outros foram esquecidos pela história oficial. Felizmente, para nós, para a história, existe Os Sertões, de Euclides da Cunha, livro que eu sempre recomendei aqui e que, por várias razões, é uma visão pessoal, considero o maior livro brasileiro de todos os tempos. No que diz respeito à Europa, a guerra que usa a Ucrânia como campo de batalha, castigando o povo ucraniano, tragicamente, infelizmente, o que produz na gente grande compaixão, porque a Ucrânia está destruída com essa guerra, tendo um líder como fantoche a serviço dos interesses do Império do Norte e da OTAN. Aí ele se deixa usar ao bel prazer do Império do Norte / OTAN, sacrificando o seu povo em luta contra uma potência bélica, que é a Rússia, sabendo que não tinha condições. Claro que quem está lutando, usando a Ucrânia, é o Império do Norte / OTAN. Basta tomar como exemplo o fato dessa guerra durar mais de 3 anos. Ela começou no dia 24 de fevereiro de 2022. O erro da Rússia foi pensar que seria uma guerra rápida, mas não foi. Houve um acordo em abril daquele ano, uma proposta de paz, em que deu em nada porque o Reino Unido, comandado naquela época por um cidadão chamado Boris Johnson, impediu. Falou, nada disso, não vai ter acordo e a guerra continua. Este episódio foi o primeiro que mostrou o quanto o líder da Ucrânia se deixa mover como fantoche de um jogo perigoso
e que, como se sabe, tem como principal prejudicado o seu próprio povo, o povo russo, o povo ucraniano, desculpe. Então, o que me espanta nesse momento, voltando à conversa entre Putin e Trump, é o fato de que este momento representa o momento de maior tensão desde o fim da Segunda Guerra, em 45, de maior tensão que coloca o mundo, esse planeta, que é a nossa casa, à beira do abismo nuclear. É notória a concordância dos especialistas em geopolítica na constatação de que este momento é mais perigoso do que os 13 dias de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis, que naquele momento levou o mundo a um passo do fim, com uma guerra nuclear entre, na época, Estados Unidos, que é o Império do Norte, e a então União Soviética. Foram momentos de tensão em que você pode verificar em detalhe o que aconteceu e por que esse perigo existiu. Com uma rápida pesquisa, está em todo... É fácil pesquisar a crise dos mísseis de 62. Então, nesse momento, o perigo é maior. Primeiro porque o poderio militar, bélico e nuclear é muito maior do que naquela época. Se naquela época, em 62, uma possível confrontação nuclear entre aquelas duas potências já representaria o fim do mundo, imagine agora com poderio militar, com mísseis de longo alcance e muita carga nuclear ilimitada, parece, e que podem, de repente, cruzar os ares em direção a locais, a pontos designados com precisão e que seriam atingidos com precisão em questão de minutos. Muitos lugares seriam atingidos e as pessoas afetadas sem nem saberem o que aconteceu. Imagine o perigo. Diante desse perigo, o que me admira, o que me deixa admirado, é o quanto a grande imprensa não dá atenção à gravidade real do que está acontecendo. A grande imprensa cita essas coisas como registro, normalizando um momento de muita gravidade, de muito perigo, porque isso diz respeito à existência humana. Eu escrevi um livro chamado A Estratégia da Raposa. O tema é nuclear. Para escrever esse livro, eu estudei uma bibliografia, entrevistei pessoas que são especialistas em energia nuclear e em ativismo antinuclear. Isso foi muito importante para mim, me permitiu ter acesso a informações sobre energia nuclear que eu não tinha, e sobre os riscos e sobre a história da energia nuclear desde o nascimento dela. Entre os livros que serviram para mim de bibliografia, eu tenho alguns que me acompanham até hoje como tema de estudo, porque são livros que você revisita de vez em sempre, como este A Bomba Pacífica, do Frederico Fulgraf, Bonecos de Neve e Chernobyl, A Bomba Oculta, da Tânia Malheiros,
de Angra a Aramar, também a história do Centro Experimental Aramar, e Chernobyl, ameaça nuclear. Independentemente do que você ache, este é um assunto que deveria ser mais informado, detalhado, para que as pessoas se informem e se mobilizem, inclusive, para que as potências resolvam suas divergências e parem a guerra. Se mobilizem como estão se mobilizando e têm se mobilizado para parar o genocídio, para fazer parar o genocídio em Gaza, na faixa de Gaza, que tem eliminado diariamente palestinos, mulheres, crianças, instituições de atendimento, como hospitais, escolas, e também tem mantido os palestinos num cerco que transforma a faixa de Gaza, no maior campo de concentração da história. E atualmente, uma arma, além das armas mortíferas, na forma de mísseis que foram e têm sido atiradas sobre os palestinos, foi criada uma nova arma. O Estado sionista criou uma nova arma pelo isolamento que deixam os palestinos, a fome. E isto é inaceitável. Isto é moralmente, humanamente impossível de ser normalizado. Infelizmente, é outra questão que a imprensa, a grande imprensa brasileira, vassala do Império do Norte, também tem normalizado, com registros, como se aquela situação não tivesse que... como se fosse uma guerra a que eles dão o nome de guerra, e que não é guerra, é um genocídio. Se você está aqui até esse momento, me acompanhou até esse momento, eu agradeço a atenção e peço que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, concordando ou discordando, toque o sininho para que a cada novo vídeo no canal você receba a notificação, recomende, e eu agradeço muito a sua atenção. Até a próxima edição desse programa, desse Pense Comigo. Muito obrigado.